Olá, boa tarde pessoal. Hoje eu não ia nem fazer vídeo, mas ontem eu fiquei indignado com o vídeo que eu vi na internet que cita uma passagem da época de Moisés, no caso do livro de Êxodo, como se fosse um exemplo a ser seguido hoje para as pessoas, né? E nunca foi um exemplo a ser seguido o personagem Moisés, né? Da palavra, nem o Josué. Só um minuto. Com isso ordenou a Josué escolher homens e sair e pelejar contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão do Senhor estará na minha mão. Fez Josué como dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram abaixo dele, para ele sentar, né? E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam as mãos, um do lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então, essa passagem cita uma batalha praticamente covarde do exército no caso de Moisés, que Moisés dá a ordem para eles ir ali e matar os amalequitas, né? O povo de Amaleque. Então, Moisés faz algo contra a lei do Salvador, que diz não matarás, né? Não matarás. A vergonha que eu tenho hoje é de ver tantos... Eu não, quem deve ter vergonha são essas pessoas que distorce a palavra, né? que mente, dando um exemplo desse de guerra, de morte, que Moisés matou o povo amalequita, o povo de Amaleque, ao fio da espada, dando um exemplo desse a ser seguido. E o pregador ontem falando, pregador muito famoso, psicólogo até ele, dizendo assim, que perguntando para o povo, coitado do povo alienado, se o povo estava debaixo da autoridade espiritual, né? A autoridade espiritual que ele dizia era ele mesmo, né? E falou que Josué estava debaixo de uma autoridade espiritual e recebeu uma ordem ali de Moisés e cumpriu, coisa que é mentira, né? Porque, né, nesta época aí Moisés era o líder daquele povo e Josué era um subordinado. Então foi uma ordem de um comandante de um exército para o seu subordinado. Não tinha nada a ver de espiritual. Pelo contrário, de espiritual não teve nada. Foi uma carneficina, uma matança. Josué foi e matou aquele povo, né? Exterminou aquele povo da terra, como tantos outros Israel exterminou. E não teve nada de espiritual nisso. E o engraçado é quando esse dito pastor, porque de pastor não tem nada, só existe um pastor que é o Cristo.
falava, o povo gritava aleluia, aleluia. Eu não sei o que era que ele queria fazer com essa pregação, não sei. Eu não sei se ele quer botar na cabeça do povo, para quando ele der uma ordem, o povo ir lá, até uma ordem de matar alguém, o povo ir lá e matar. Porque se você for seguir a Moisés, a Davi, a Salomão, você vai matar muita gente, porque só o que esses homens fizeram foi matar o povo, né? Isso foram imperadores da época de Israel, e outros também, né? Abraão. Esses homens mataram muita gente. E o Salvador veio e disse pra gente não ter inimigo, né? E os 10 mandamentos, quando Deus mandou os 10 mandamentos, ele mandou para Moisés e aquele povo, disse para Moisés, não matarás. Olha, Moisés, um dos mandamentos é não matarás. Mas Moisés, como era um homem cruel na sua lei, porque Moisés fez 700 e poucos preceitos, ou foi 600 e pouco, eu não sei direito quantas leis Moisés fez, mas fez algumas leis para aquele povo, e eram leis de morte, né? Se a mulher traísse o marido, ela era apedrejada até a morte. Se o cara roubasse, era cortada as mãos do cara, né? Então era uma lei de morte, que Paulo lá na frente chamou esta lei, para mim me serviu como fezes. Leia o apóstolo Paulo lá em Atos, né? Então, não sei se foi no livro de Atos, eu acho que foi, que ele fala isso. Então, lei de maldição, a lei de Moisés. Como outros homens de Deus citaram, que a lei de Moisés era uma lei de maldição. E o Salvador, quando veio, muita gente diz, não, o Salvador veio para cumprir a lei. Lógico, porque o Salvador ele não poderia descumprir aquela lei, senão ele era morto antes do tempo, né? Quando ele passou os fariseus, aquela religião antiga, os escribas, saduceus, passou a ver o Salvador como uma ameaça, eles começaram a acusar que o Salvador estava transgredindo a lei de Moisés, né? Mas o Salvador diz, eu vim para cumprir a lei de Deus, que é amar o teu próximo, que é amar teu Deus, que é não fazer imagem de santo, né? Não seja idólatra. Então Salvador veio cumprir a lei do Senhor. Salvador não veio cumprir a lei de Moisés, porque senão ele tinha apedrejado aquela prostituta lá, que foi pega se prostituindo, né? Então, nós, como pessoas que querem buscar o Salvador verdadeiramente, tem que analisar as coisas. Como é que eu vou pegar uma passagem de Moisés, que Moisés mandou matar um povo, que nem precisava, que o povo já tinha ido embora, né? Manda exterminar aquele povo. Vou ter como referência para a minha vida hoje. É por isso que aí a religião muçulmana vive matando as pessoas, né? Porque segue essa lei maldita, uma lei de morte, que é a lei de Moisés, né? E que muitos cães gulosos empregam aí nas suas palestras a lei de Moisés. Infelizmente, o pessoal evangélico vive querendo praticar a lei, não aceita a graça, né? É como assim, o caminho da verdade fosse blasfemado. O caminho da verdade não é mais o Salvador, é a denominação, é o templo. Mas como pode? Na palavra diz que só existe um Cristo, um Salvador, né? Só existe um caminho. As pessoas acham agora que o caminho é o templo.
É o cão guloso que está lá pregando? É o dízimo que dá, pelo amor de Deus. Ontem eu vi um cara fazendo uma profecia na internet, dizendo que teve um sonho. Foi o Satanás que levou ele naquele sonho. No final ele diz, olha, aquele que foi fiel nos dízimos e nas ofertas, para você ser salvo precisa dar dízimo e oferta? Que conversa é essa? Para você ser salvo, é preciso você estar dando dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, igreja não, dentro de uma sinagoga. Sinagoga que pratica mentira a todo instante, que idolatra homens, né? Que faz culto a Satanás, a Mamon. Para quê? O que é que eu vou fazer dentro dessas sinagogas? Né? Se eu for, é para tentar falar a verdade. Mas eu não vou ter chance de falar a verdade lá, e aquele povo está tão alienado que eles vão achar que eu é que estou errado. Eu falando o que o Salvador prega, falando o que o Salvador fala, e as pessoas acham que eu estou errado. Interessante. Eu chego para uma pessoa e digo, olha menina, o dízimo não era dinheiro, era comida. E o dízimo era um elemento da lei de Moisés. Você é brasileira, minha filha. Você está dando dinheiro a um vagabundo. Mas ela prefere acreditar no vagabundo e continuar dando dinheiro. Eu sendo a favor dela, até ajudando ela. Olha, pega teu dinheiro e ajuda o próximo. Né? Mas não, as pessoas preferem estar dando dinheiro a vagabundo, a cão guloso. Infelizmente, olha, eu chego a ter pena, sabe? O pessoal diz que não é para ter pena. Pena é um sentimento bom, porque se eu não tivesse pena, eu não fazia esses vídeos. Eu chego a ter pena. Nunca tire Moisés, Davi, Salomão como referência. Salomão é o pai da maçonaria. Né? Bem, eu vou deixar aí esta palavra aí com vocês. Fiquem todos com Deus, com o Salvador, né? Com o Criador. E é isso aí, pessoal. Não se fie nessa palavra não, porque essa aqui era uma palavra de morte, né? E o Salvador diz, aqueles que creem em mim, destes fluirão rios de água viva. Quer dizer, palavras vivas. Água é a palavra. Como é que um homem desse crê no Salvador, que lança palavra de morte, né? Para aquele povo, o povo alienado ainda gritando aleluia, aleluia. Meu Deus! Será que você queria que seu filho ficasse na sua frente? Ai, aleluia! Ai, aleluia! Ai, meu Deus! Ou você queria que seu filho lhe obedecesse? O Salvador, o Deus Todo-Poderoso, soberano, o nosso mestre, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso guia, o nosso pastor, guia, a palavra guia quer dizer pastor. Ele quer que você obedeça a Ele. Ame o próximo. Ele não quer que você fique pulando, gritando aleluia, não. Ele não é um abestalhado. Se você fosse seu filho ficasse gritando para você e se ajoelhando nos seus pés, gritando aleluia, você não ia querer. Você ia querer que ele lhe obedecesse, ou não é? Então obedeça a palavra do Salvador, ame o próximo e creia no Salvador. Confie no Salvador. Está aqui a palavra dele. Leia o Novo Testamento e veja o que o Salvador falou. Bem, é isso aí. Fiquem todos com o Salvador, fiquem com o Criador. Que o Espírito Santo nos testifique cada vez mais da verdade. Vou botar esse vídeo aí no meu canal do YouTube. Vocês podem acessar meu canal, Júnior Maciel. E é isso aí, valeu galera. E vamos acreditar mais no Salvador.